Meus amigos, boas notícias para o Brasil na área econômica para o ano de 2020. Pelo menos é isso que disse o Banco Mundial. Uma matéria saída há pouco no RT News informa que o Banco Mundial avaliou na quarta-feira passada que a economia global crescerá um pouco mais em 2020 do que no ano passado. O crescimento será pequeno, porém haverá crescimento. De acordo com pesquisa macroeconômica do órgão intitulada World Economic Outlook. De acordo com as previsões da instituição financeira, em 2020 o aumento do PIB, do Produto Interno Bruto Global, será de 2,5%, comparado a 2,4% de 2019. Essa recuperação, disse o Banco Mundial, contribuirá para uma recuperação parcial dos níveis de investimento e comércio. Uma desaceleração do crescimento, ao mesmo tempo, afetará economias desenvolvidas, como os Estados Unidos e países da zona do euro, diz o Banco Mundial. As grandes economias emergentes, por outro lado, com exceção da China, crescerão mais rapidamente, e é aí que entra o Brasil, cerca de 3,5% para 4,1%. Embora esse fenômeno não tenha alcance global. O aumento do preço do petróleo e o fracasso de Trump nas eleições, entre as previsões chocantes da Saxo Bank até 2020, o aumento do preço, isso poderá, segundo o Banco Mundial, afetar o crescimento de aproximadamente 1/3 dos países com economias emergentes que verão o desaceleramento dos investimentos devido a indicadores mais baixos de exportação e investimento. Mas isso são previsões em caso de não vitória de Donald Trump. Os riscos associados ao agravamento dos conflitos comerciais, da mesma forma, provocam também uma forte desaceleração no crescimento das grandes economias e instabilidade financeira nos países em desenvolvimento estão presentes, tendo o agravamento da crise política em perspectiva. As previsões ruins para os Estados Unidos são, por outro lado, boas para o México e o Brasil, diz a RT News. A taxa de crescimento do PIB nos Estados Unidos pode reduzir-se de 2,3% para 1,8% devido aos efeitos da guerra comercial com a China. O crescimento na zona do euro desacelerará significativamente, em torno de 1,4% a 1%, em meio à baixa atividade do setor. A economia chinesa também continuará desacelerando. Em 2019, o crescimento estimado foi de 6,1%, enquanto em 2020 não chegará provavelmente aos 6%, e no próximo ano ficará em torno de 5,8%. Enquanto isso, no Japão, a economia cresceu 1,1% no ano passado e é esperado um aumento de 1% em 2020. Como a matéria é da RT News, a Rússia também entra na informação. Na Rússia, diz a matéria, o PIB deste ano aumentará 1,2%, aumentará de 1,2% para 1,6%, o que é pouco se comparado com o Brasil, que também tem um crescimento pequeno. E no próximo ano, 1,8%. Em 2019, o crescimento da Federação Russa, segundo o Banco Mundial, foi de 1,2%. Espera-se, além disso, uma forte aceleração do crescimento do PIB no Brasil, de 1,1% para 2%. No México, de 0% para 1,2%. Na Arábia Saudita, de 0,4% para 1,9%. Na Turquia, de 0% a 3%. E na Índia, de 5% a 5,8%. A Índia crescendo loucamente, como se não houvesse amanhã. Mas o Brasil está bem, um crescimento de 2% no contexto geral significa muita coisa. O Banco Mundial indica, no entanto, um forte aumento da carga da dívida,
que atingiu 170% do PIB nos países em desenvolvimento, representando 54 pontos a mais em relação a 2010. Essa circunstância aumenta os riscos de instabilidade financeira. Bem, a matéria traz como novidade o crescimento do Brasil e, por outro lado, um prejuízo americano em 2020. Mas, vejam, o crescimento baixo em 2020 nos Estados Unidos é uma tendência natural. Os picos às vezes sobem e às vezes descem. Quando há muita oferta de emprego, evidentemente, há muito mais dinheiro na praça. Problemas eventuais na geopolítica podem retrair o consumo, isso é normal. A questão dos Estados Unidos é o seguinte: por pior que for a economia, os Estados Unidos é um país com uma infraestrutura gigantesca, é o maior mercado do planeta. Tem tudo, está tudo pronto, está tudo prontinho. Basta apenas azeitar a máquina. Donald Trump reabriu postos de trabalho fechados por Obama, desburocratizou a economia, desonerou a folha de pagamento das empresas e os impostos ficaram menores. O consumidor teve mais dinheiro, mais ofertas de emprego e, evidentemente, que tudo isso fez a economia crescer. Num país que tem tudo, como disse, o crescimento é sempre gigantesco. Não consegue manter-se ad eternum, é claro, haverá sempre uma queda ou outra, mas é melhor estar em queda nos Estados Unidos do que em crescimento em países que têm tudo a se fazer. Não é bem o caso do Brasil, que também tem uma infraestrutura boa, principalmente agora que estradas estão sendo recuperadas, reativação de portos e assim por diante. Mas ainda é preciso fazer muita coisa. O Brasil, sim, precisa crescer. O mercado interno pode se fortalecer muito e as exportações, com o incremento na infraestrutura aqui interna, também crescerão. Certamente o produto brasileiro ficará mais competitivo no mercado internacional. É claro que esse número de crescimento de 2% é ainda muito modesto. Com as propostas do governo, se lhe deixarem, se lhe desamarrarem um pouco as mãos, se Bolsonaro conseguir desburocratizar o país ainda mais do que o previsto, certamente 2% será pouco. Mas já é um bom sinal. O governo já tem uma boa perspectiva para esse ano e uma melhor ainda para o ano de 2021, se houver mundo até lá. Em relação aos Estados Unidos, repito, a situação está tranquila e os votos mostrarão isso. Ninguém com um bom emprego hoje quer aventurar-se numa mudança de governante. A questão da geopolítica preocupa, mas poderia estar muito pior se Donald Trump tivesse caído no jogo do Irã. Por enquanto, está levando o Irã na diplomacia. E o problema do Irã é interno. Por falar nisso, o secretário de Estado Mike Pompeo usou de duras palavras hoje, se referindo ao regime dos ayatolás. Ele acusou Teherã de querer fazer tudo para interromper as manifestações contra o regime e alertou novamente contra a repressão aos protestos. Você sabe muito bem que a repressão no Irã contra os protestos atuais está sendo realmente, nenhuma novidade em países ditatoriais, mas muito pesadas, e isso, é claro, está repercutindo no mundo todo. Mike Pompeo disse: não sou ingênuo. Ele disse isso durante um discurso na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde apontou que a milícia Basij, uma força voluntária leal ao regime, ele apontou a essa força referindo-se nos seguintes termos: são patifes iranianos que querem fazer tudo para acabar com os protestos. Seriam mais ou menos, comparando ao Maduro, os cubanos com seus perdigões que vão em cima do povo armados, o povo desarmados, e é isso que está fazendo essa milícia. Pompeo disse: vemos os iranianos andando pelas ruas em números surpreendentes, apesar dos enormes riscos que correm.
Pompeo denunciou o uso de gás lacrimogêneo, atos de violência que ocorreram no domingo, e disse que os manifestantes queimaram imagens do general iraniano Qassem Soleimani, que foi morto durante uma operação dos Estados Unidos em Bagdá. Os Estados Unidos estão ao lado do povo, estão ao seu lado, em seu apelo por liberdade e justiça e em sua justificativa raiva contra o Ayatollah Ali Khamenei e seus subordinados, disse Mike Pompeo. É isso aí. Os Estados Unidos continuam fazendo pressão na área econômica e na política. Haverá de repercutir, sim, porque chega uma hora em que as imagens nem todas podem ser filtradas e o mundo acaba realmente sabendo o que lá está acontecendo. Ninguém gosta de ser confrontado com imagens. Imagens valem mais do que 1000 palavras. E estão chegando via Arábia Saudita imagens muito fortes de como o Irã está lidando com os protestos. Uma hora esse regime pode sim realmente cair, porque água mole, diz o ditado, em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu peço aos amigos que estão inscritos no canal, que se inscreveram e já não estão mais inscritos, por favor, relatem. Eu sei que é um pedido chato, mas eu estou colhendo o máximo de informações possíveis. Nós estamos entrando com uma ação contra o YouTube e é muito importante da parte daqueles que se inscrevem no canal e depois veem que suas inscrições foram tiradas arbitrariamente pelos ditadores do YouTube. Eu peço a gentileza, peço a colaboração dos amigos, por favor, relatem os casos. Pode ser por e-mail, eu fulano de tal, canal tal, não tenho mais a minha inscrição. Já são muitos os relatos e nós vamos para uma ação de reparação de perdas e danos. Nós queremos, sim, lutar pela justiça, lutar por justiça e, portanto, precisamos da sua colaboração. Um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.